entrar em direto. Agora já disse que está em Facebook. Já está. Então aqui uma breve apresentação. Estamos de volta aqui com mais uma sessão do falatório. O tema de hoje é sobre a inveja, a competição e o mal-estar da civilização. Eu creio que nós fechamos este ciclo de sessões do falatório para irmos de férias com um assunto sobre o qual é cada vez mais urgente falar e trazer à discussão. Eu acho que os feedbacks do nosso público foram bastante positivos em relação aqui à escolha do tema. Temos connosco, como habitual, a professora doutora Isabel Mesquita, é professora auxiliar no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, é psicoterapeuta e psicanalista. E, mais uma vez, deixar aqui um agradecimento, agradecer por nos incentivar aqui à criação e à expansão deste projeto e por querer fazer parte dele, também investindo um bocadinho de si, não é? Obrigada. E felicitar também e dizer um olá aqui ao Dr. Jorge Câmara, que é o nosso convidado de hoje. É médico psiquiatra, é psicanalista, membro associado da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Deixar também aqui uma palavra de apreço por aceitar vir aqui ao falatório e contribuir com o seu conhecimento. E obrigada pela sua disponibilidade também. Agradecer já agora à doutora Patrícia Câmara por nos permitir aceder a estas transmissões em direto. E hoje, para encerrarmos a sessão, estas sessões que nós temos vindo a fazer antes de irmos de férias, nós depois voltamos, nós pensámos que poderíamos fazer algo de diferente no que toca aqui à parte mais artística, e por isso selecionámos alguns poemas que nós vamos declamar sobre o tema, nós, equipa do falatório. Queria também deixar um agradecimento às minhas colegas e amigas que fazem parte do falatório e agradecer também por acompanharem e por criarmos isto sempre juntas. E se calhar passava a palavra agora à Karina, que ela lia agora um poema. O que é que achas, Karina? Sim, acho que está ótimo. O poema que eu vou ler então é da Yvonne Bouchat, sobre a inveja. Inveja, perda de tempo, esforça mais, em vão, vendavais. Ódio mudo, contramão, vento que derruba tudo ao chão. Inveja é luta desperdiçada que arrebata o próprio vigor, impedido de momentos risonhos, amor. A inveja puxa a vida para trás, distorce, divide, produz tormentos, ativa a ferida ainda mais, acende lamentos, tira a paz. Foi um pequeno poema sobre a inveja. Obrigada. Obrigada, Karina. Então, cabe-me a mim aqui iniciar este diálogo. Começo por agradecer ao Dr. Jorge a disponibilidade, a amabilidade para partilhar aqui connosco também o seu conhecimento, para estar aqui com a equipa do falatório e com o público, cumprimentar mais uma vez as alunas de mestrado que se têm dedicado sempre de forma tão entusiasmada na elaboração deste projeto do falatório, e cumprimentar também toda a assistência e agradecer por toda a partilha que tem havido também aqui de comentários e de questões acerca destes temas que nós vamos trazendo. E achei engraçado este poema que a Karina trouxe, porque a determinada altura fala aqui na ferida, não é? Que a inveja só aumenta a ferida, não é? Qualquer coisa desse género. E eu, hoje, quando pensei assim um pouco mais sobre a inveja, obviamente fui relacioná-la com a ferida narcísica, não é?
eu começava por dizer que, na minha perspectiva, a inveja está sempre associada a um falso self, não é? Ou até, como diria o Bian, se calhar à parte psicótica da mente. Pensei que na inveja não há propriamente um desejo genuíno, não é, doutor Jorge? Porque deseja-se o que o outro tem, ou aquilo que se imagina que o outro tem, não é? Que tem de bom e que o próprio não tem. Portanto, não é propriamente um desejo que vem do próprio, do seu conhecimento, daquilo que o próprio deseja desenvolver em si, quais são os seus objetivos, mas qualquer coisa voltada para fora, não é? Sempre a olhar para o que o outro tem e que quer tirar ao outro, não é? A inveja é uma espécie de apropriação do desejo do outro, não é? Não sei se lhe faz sentido, mas veio-me isto à ideia, que ainda nunca tinha pensado assim desta forma. Portanto, quer-se aquilo que o outro tem ou que o outro consegue, não é? Às vezes sem que aquilo tenha a ver com a própria pessoa, ou com aquilo que a pessoa na realidade pudesse desejar, porque eu acho que muitas vezes há um desconhecimento em relação ao próprio, o que é que o próprio verdadeiramente deseja, não é? Não sei se lhe faz sentido. Há sempre a inveja do invejoso, né? Para começar. E depois também penso que na inveja há sempre um ataque. Há invejas malignas, né? Há invejas menos malignas, há invejas benignas. A inveja pode ser algo que também tem a ver com o desejo de crescimento e descoberta de identificação, de desejar de uma maneira mais benigna algo que o outro pode ter, mas eventualmente quando falamos de inveja falamos dos aspectos mais destrutivos das qualidades do outro, daquilo que o outro tem e que eu não tenho. Nesse sentido há sempre um empobrecimento de mim próprio, porque tenho, quanto mais destruir, menos identificações posso fazer, saudáveis posso fazer. Não? Agora, eu tenho a ideia que antes disso há o ódio de mim próprio. Portanto, há um movimento de facto de odiar algo que o outro tem, mas que eu não tenho. Mas que inicialmente começa por ser eu odiar algo dentro de mim. E nesse sentido, quando o ódio é excessivo, há qualquer coisa que o outro passa a ter e que eu desejo também ter, mas que não tenho. Mas esse movimento é sempre um movimento destrutivo. Não é no sentido do crescimento, da expansão da mente, no sentido do falou, não é? Mas sempre no sentido do ataque. Do ataque e do empobrecimento do desenvolvimento mental. Da intensidade, eu diria, projetiva, mas que começa por ser algo que tem a ver com déficit de autoestima e com algo que eu acho que existe, que eu acho que falou, para mim, é o horror à dependência. Portanto, na inveja há sempre um horror à dependência. E que eu penso que, do ponto de vista psicanalítico, esse horror à dependência nós podemos falar como origem na infância, não é? No fundo, há a relação com o mundo e com as pessoas, e há sempre o medo do desamparo, o pânico do desamparo, não é? Enfim, que de outras teorias que vamos falar, do bebê frente ao seio, não é? Que era, no fundo, ser dependente, precisa de uma mãe que se alimente, e frente à dependência, e também penso que há a questão da morte. Portanto, há aqui várias coisas, quando falou do que é que o invejoso pode não ter, eu penso que essencialmente há várias coisas que a inveja destrutiva se confronta. Uma delas é de facto o ódio, não é? O ódio à alteridade e à diferença, portanto há um crescimento, e também penso que há o abandono em que o sujeito está exposto e que implica quase a morte, portanto uma angústia quase também de morte. E também as questões relacionadas com a construção narcísica, que também falou, não é? No fundo, o que é isto? A dimensão das qualidades que alguém importante para mim tem e que eu acho que é um direito que eu também tenho. Agora, é sempre o desconhecimento de mim próprio, mas começa por ser, há um momento em que o ódio a mim próprio é tão intenso que, de alguma maneira, a inveja tem a ver com isso. O ódio a algo que eu não tenho, que eu não possuo, da minha autoestima, do meu desenvolvimento interno, desenvolvimento que fui abortado. Sim, quando estava a falar de uma inveja mais benigna, digamos assim, era mais no sentido que eu posso olhar e ver o que é que o outro consegue, ou até onde é que o outro chega, e que eu posso querer fazer isso também, não é? E aí pode haver um sentimento de inveja, de competição, não sei, aí
não é? Sim. Que não é tão maligno. Eu não quero destruir o que o outro tem, quero ter de igual modo, não é? Pode não ser tão destrutivo, mas não sei. Sim, havia um filósofo que é o Cícero, que ele dizia que a inveja ajuda a saber o que queremos no outro. Portanto, como se o outro nos revelasse algo que nós gostaríamos de saber, não é? E então aí havia uma força motivacional, de alguma maneira. Eu diria que aí o risco é se, no fundo, as coisas podem acabar com a destrutividade, com a destruição. Portanto, deixa de haver uma força motivacional e, enfim, as coisas só se completam com a destruição do outro. Mas quanto mais distante a pessoa está de si, de facto, fica muito mais exposta a esta inveja. Exposta neste sentido, exposta não, vai desenvolver muito mais este sentimento de inveja, não é? Porque na realidade vai olhar muito para o outro e ver sempre o que é que o outro tem de bom, ou até idealizar sempre muito o outro e querer obter aquilo que o outro tem. Não sei, ligo sempre muito a esta coisa mais exterior, mais voltada para fora, não é? E não tanto isso que estava a dizer de uma competição com o próprio, neste sentido de ver de onde é que eu vim, o que é que eu vou conquistando, o que é que eu vou realizando, quer em termos de desenvolvimento, quer em termos de objetivos, de conquistas, não é? A competição invejosa também é sempre esta muito mais para fora, não é? Porque eu acho que há uma competição mais saudável que é esta connosco próprios, neste sentido de irmos olhando para o que é que vamos conseguindo e onde é que queremos chegar, não é? Em termos de desenvolvimento, de várias Eu áreas diria da que essa nossa já seria vida. uma segunda. Eu diria que então isso já seria uma segunda fase, em que o ódio se volta contra o outro. Que eu acho que é uma fase em que o invejoso sente que falta tudo o que o outro tem. E ele ataca-se. E antes de. Eu acho que ele ao atacar-se é o seu ser que ele ataca. Há algo dentro dele que é rejeitado. Há um ataque do próprio. E há uma desvalorização bastante profunda. E é nesse ponto que eu acho que o ódio se volta depois contra o outro. Nessa desvalorização, eu diria que há algo que é atacado dentro do próprio. Sente-se pequenino, face à dependência, face ao desamparo, face ao seio, podemos dizer no primeiro momento, algo que como o desejo de subir aqui, no caso da Helena, nas teorias planianas, né? E com o conceito que ia dar. Eu acho que há um movimento de pequenez e de insuficiência narcísica bastante grande dentro do invejoso, em que faz ele odiar este desamparo, este profundo mal-estar, e então acho que há um segundo momento em que volta contra o outro aquilo que ele não tem, mas de uma maneira muito invejosa e destrutiva, em que as boas qualidades que o invejoso sente faltar-lhe, ele sente que é o outro que o faz sentir-se mal. Portanto, o outro tem coisas que me faz sentir mal. E sente-se incapaz e impotente por causa disso. O outro tem aquilo que eu não tenho, aquilo que me faz sentir mal, o outro tem. Esta ideia de apropriar-se daquilo que o outro tem seria sempre neste sentido de preencher a falha, aquilo que é sentido como uma falha, não é? Sim. Seja uma falha na representação válida do próprio, seja depois daquilo que sente que lhe faltou em termos de amor, de dedicação, não é? De possibilidade Sim. de corresponder a essa dependência que fala, não é? Isso é uma coisa que é muito atual também, este receio da dependência, não é? Isso, a nível dos relacionamentos, assisto muito a isso, não é? Este receio agora de se tornar dependente do outro, porque de facto nessa dependência há uma maior consciência também daquilo que é bom no outro, não é? Do que é bom e do que é menos bom, mas do que é bom, e portanto isso pode remeter de facto muito mais para a falha e para a inveja, não é? Eu acho que o problema é quando isso impede de facto o desenvolvimento, quando esses sentimentos bastante poderosos, né, da falta impedem o desenvolvimento, em vez de terem um movimento de facto para fora de identificação. Eu diria que a destrutividade e o sentimento da falha é tão grande que há de destruir aquilo que eu não tenho, porque a presença do outro me faz sentir uma dor insuportável. Nesse sentido é que eu acho que há a inveja mais destrutiva e mais maligna. E que só numa terapia é que eventualmente se poderá, a pouco e pouco, introduzir esta questão da alteridade, porque também acho que há um ataque à alteridade e à diferença.
Eu pessoalmente acho que mesmo as invejas malignas se podem abordar psicanaliticamente com efeitos transferenciais e contratransferenciais bastante intensos, mas que é uma abordagem possível. E voltar, no fundo, a pessoa a voltar a gostar de si mesma, de entrar em contato com ela própria e voltar a gostar de si própria e de si mesma. E que no sentido de ter admiração, eu diria, de uma construção interna. Se vai buscar ao outro. Porque muitas vezes acontece até nas próprias terapias, nas relações terapêuticas negativas. Portanto, é que a gente está a dar algo e aquilo que a gente está a dar a outra pessoa, em termos de interpretação, é vista como algo que faz aumentar aquilo que ela não tem. Como se fosse, em vez de ser algo que a pessoa precisa, isto ainda vai aumentar mais os aspectos invejosos. Que o terapeuta, como se o terapeuta tem algo como se fosse em termos mais claros, o paciente estivesse perante um seio, né, que o faz sentir-se pequenino, vulnerável, perante uma angústia de morte, quando há falhas empáticas grandes e profundas. Né? Eu acho que esse tal movimento para fora é um segundo movimento de algo que é do ódio que é vivido pelo próprio, perante a sua pequenez, o seu desamparo e as suas angústias de morte, e no segundo momento é quando esse ódio é dirigido para o exterior, para o outro que possui estas qualidades que ele não tem, o outro que tem estas qualidades que o faz sentir miserável, né? O outro que, em vez de gostar a crescer, faz os ataques invejosos sentir-se ainda mais pobre. Isto tem sempre a ver, como eu estava a dizer, com uma representação do self muito fragilizada, muito debilitada, não é? Uma representação do próprio sempre muito diminuída, não é? Que nesse confronto com o outro ainda se diminui mais, não é? Eu estava aqui a pensar, enquanto o ouvia, fez-me pensar num outro aspecto, que é, às vezes há uns funcionamentos mais depressivos que até ficam satisfeitos ao pensar que há outros que têm inveja, quase como se isso fosse sinal então de que eles têm qualquer coisa desejável, qualquer coisa de valor, não é? Há alguma fragilidade narcísica que às vezes entende que o outro sentir inveja é qualquer coisa de benéfico, porque significa que o outro está a atribuir valor ao próprio, não é? Alguns pacientes às vezes verbalizam isso, não é? Uhum. Sim, por acaso agora não estou a por assim nada, mas eu estou a pensar porque é que a inveja está associada também ao olhar. Eu agora não percebi o que disse, falhou aqui qualquer... A inveja também estou a pensar até aqui neste logotipo que está da Ana Cardoso, mas aqui no Zoom estou a ver, que é um olho. A inveja está associada muito ao olhar. Também, estava a pensar nesta dimensão narcísica, não é? Por exemplo, o Dante na Divina Comédia põe os invejosos com os olhos cozidos mesmo, com uma linha no purgatório, como se aquele que não foi capaz de usufruir da vida sem ser através do ataque às qualidades dos outros, não teria direito a entrar, de facto, numa morte tranquila. Portanto, também estou a pensar nesta questão da inveja como uma espécie de uma tarefa inacabada, algo que não foi possível concluir e, portanto, a pessoa está sempre à volta, o invejoso anda sempre à volta do mesmo osso, né? Agarrado, talvez à espera de tal reconhecimento. Mas para mim há sempre qualquer coisa de uma tarefa inacabada e que tem a ver com a dimensão de facto narcísica, não é? No fundo, mas ao mesmo tempo o invejoso não se vê. A inveja não vê, aquele que tem inveja às vezes não vê. Não vê, não se vê, não se vê. Sim. E portanto vê muito mais para fora, não é? Não se vê a si próprio também e não reconhece as suas fragilidades e vê muito mais para fora, não é? Sim. Pois, estava a pensar aqui também numa certa ligação, e por causa dessa fragilidade narcísica também muitas vezes também tem a ver com uma avidez, não é? Portanto, isto depois determina que para preencher essa falha há sempre esta necessidade de querer sempre mais e de olhar sempre para o que é que os outros têm de mais,
porque há uma avidez grande, não é? Há uma tentativa de colmatar essa falha, não é? Sim, é um grande vazio, há uma grande falha. Quanto mais é uma espécie de um buraco negro também, invejoso. Portanto, quanto mais eu desejo, menos posso crescer, menos posso alimentar, porque antes da antes da comida chegar à boca já fui destruída, fui transformada numa coisa que não é para mim. Este não é para mim, não chega, mas também não presta. Isto é, estou a pensar na questão mesmo do seio, como se fosse o seio, o seio materno tem as qualidades todas que eu não posso aceitar, porque o estado de depender e o estado de desamparo, se o seio me faltar, coloca-me numa situação de um profundo desamparo, uma angústias, que eu diria angústias quase sem nome, não é? Angústias primitivas. Falando da angústia mais eu diria, da inveja mais maligna. Estava a pensar o que é que... Sim, diga. Eu estava a pensar aqui que então é aí que entra esta questão da dependência, não é? Eu não posso estar dependente do outro, nem reconhecer verdadeiramente as qualidades do outro, porque depois há o medo que isso falhe, não é? Porque há o medo que depois necessite tanto que o outro possa não estar e eu não aguento isso, não é? Antes disso, já o próprio invejoso se debate com a questão da presença e da falta e da ausência do outro, não é? Portanto, eu acho que alguém chega a pensar bem que, ao haver o medo, ele confronta-se de facto mesmo já com a angústia de morte e com a destrutividade. Enfim, eu tenho a ideia que quem veja é sempre algo que o ataque é aquilo que é bom. Bom do outro. E o aspecto destrutivo e do ódio está sempre mesmo presente. Mas há outra coisa que eu acho que é extremamente também importante, é quem é que não teve inveja, não é? E essa dificuldade maior às vezes é de nós próprios identificarmos os nossos aspectos invejosos, nós próprios, não é? Quer terapeutas, e aí as questões narcísicas, quer terapeutas, quer os pacientes, não é? Quer colegas, uma vez que eu acho que a inveja também circula. Portanto, sim, o Russell falava disso, dizia que a inveja existia porque quem tinha inveja invejava qualquer coisa, o outro já invejou outra coisa, o outro invejou outra coisa, e às vezes estamos a invejar um personagem que nem sequer existia, mitológico, e portanto também estou a pensar nestes aspectos da circulação da inveja, onde há estes aspectos também que circulam dentro das instituições, dentro de grupos profissionais, não é? Sim. E que se nós aceitássemos mais isso e identificássemos, poderíamos de alguma maneira quebrar às vezes as redes e as cadeias de comunicação que existem dentro das partes invejosas das comunicações humanas. Não é? Aquilo que era uma identificação deixa de ser identificação para passar a ser uma perseguição, uma destruição. Alguém quer fazer alguma coisa, mas não podes. Ana, apareceu. Sim. Eu ia só aqui ler um comentário. Temos aqui o Vitor Hugo, ele costuma estar sempre aqui presente nas nossas sessões. E a propósito da inveja, ele escreveu: etimologicamente, inveja significa olhar torto. Daí vem a expressão mal olhado, aquele que olha mal o outro e a si. Foi muito interessante este comentário. Sim, porque a inveja depois também adquire aqui muitas vezes uma conotação muito persecutória às vezes, não é? Sim. A Marina Abramovic agora ultimamente dizia que os amigos estavam muito prejudicados pela inveja dos antigos amigos. Por exemplo, a inveja e a destrutividade dos antigos amigos. A importância da inveja, não é? Por causa da performance certa, não é? É um exemplo, não é? Mas etimologicamente já vi várias etimologias para a palavra, significados para a palavra da inveja, desde o olhar sobre, como o Vítor também falou,
do olhar vesgo, vá lá, não é? O mal olhado também, Uhum. sim, torto, não é? Os brasileiros falam de, acho que tem outro termo para olhar, que é o olho gordo. Olho gordo, sim, 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 sim. É isso. E há a qualidade do ódio e da recusa que há no olhar. Quer dizer, o olhar do invejoso, as pessoas sentem. Há um olhar do invejoso. Uhum. Sim, que é diferente, não é? Sim. Na minha terra dizia-se que era um mau olhado. Ele foi visitar aquela criança, aquela mulher veio visitar este bebê e trouxe a mau olhado. E trouxe mal olhado. Sim. Uhum. E Pois, associada a qualquer coisa nociva ligada à inveja, sim. Sim. E agora estava a pensar nessa definição, não sei se tem alguma coisa a ver, nessa definição brasileira do olho gordo, mas neste olhar estava a pensar que também há muita idealização, de facto, não é? O invejoso também idealiza muito depois a vida do outro e o que o outro tem, não é? Não é propriamente o outro real, porque se não se vê a si próprio também como real, há uma impossibilidade de ver o outro real, não é? Portanto, há este olho gordo, ou seja, também vê as coisas, se calhar, muito melhores do que elas são na realidade, muito mais idealizadas, não é? E daí depois... Eu acho que a inveja, sim, é verdade. Eu acho que a inveja é muito dual. Por exemplo, ao contrário do ciúme, que eu acho que o ciúme acho que é mais triangular. Tem falado da questão do que é posto no outro. Sim. Eu acho que é uma coisa, uma relação dual, onde são as coisas mais psicanalíticas, onde as coisias edipianas nem se constituíram, não é? Ao passo que o ciúme já é perda, ao medo de perder, o medo de perder diferente. Pois, por isso é que no início associei, pensando no Bion, a esta parte psicótica da mente, ou a esse self que não está construído, não é? Porque me parece também realmente qualquer coisa mais primária, sim, concordo, faz muito sentido. Sim. E estava a pensar, até porque a Klein é que tem, não é? Um estudo sobre a inveja e a gratidão, e como o invejoso, de facto, tem muito essa dificuldade ao mesmo tempo, depois de reconhecer o que é que o outro na realidade tem de bom ou até o que é que lhe fez de bem, não é? Porque isso, lá está, coloca o outro depois num patamar acima, num lugar superior que o invejoso não aguenta, não é? Portanto, a ingratidão está muito ligada à inveja, não é? Também é a impossibilidade de reconhecer o que o outro tem de bom ou faz de bom, não é? Não sei se lhe faz sentido. Sim, há uma impossibilidade porque, ou eu até diria que há uma espécie de possibilidade, mas que rapidamente desperta um ataque destrutivo, uma vontade há um reconhecimento, mas há uma insuportabilidade, porque ele e não eu, não é? E porque é que ele me está a mostrar, está-me a mostrar algo que eu não tenho, para me fazer sofrer, por exemplo. Estou a pensar num paciente que dizia que ele não tinha tido, que eu era um sortudo porque eu tinha tido, que eu não sabia que era não ter mãe, ou não ter mãe nem pai. E portanto tudo aquilo que eu dizia não fazia sentido. E eu disse que talvez o facto de ter tido, talvez eu pudesse ajudar a perceber o que era não ter. Mas isto para ele era visto como uma ferida, não é? Uma ferida que era, eu teria tido algo que ele nunca tinha tido na fantasia dele, e porque ele tinha sido um bebê não desejado, e por isso também não teria sido amado, não poderia ter sido de alguma maneira cuidado. E até porque na história dele, por exemplo, havia uma situação psicótica dos pais, não é? Portanto, agora não sei como é que eu poderia dizer mais sobre isto. Sim, mas eu agora estava a pensar, portanto, que no fundo
isto é posto de uma outra forma, estava-me a lembrar, e por causa desta avidez, se calhar a Karina quer fazer primeiro a pergunta antes de eu avançar. Sim, sim. Nós temos um comentário da Ana Coimbra que pede para o Dr. Jorge falar um pouco mais alto, porque realmente algumas palavras perdem-se e não conseguimos ouvir muito bem. Tá bem, vou tentar. Ok. E a Patrícia Câmara, olá Patrícia, comentou: o invejoso mais da linha psicótica idealiza aquilo que o outro tem para lhe dar, aquilo que acha que pode ir buscar ao outro. Pronto, está relacionado com o que estavam a conversar. Eu acho que Sim. destrói. Não, eu acho que é capaz de idealizar, mas acho que um movimento é mais do ataque, é uma coisa mais odiosa, na inveja mais, eu diria, mais destrutiva. Há um ódio O Dr. Jorge diz, o que diz é que a idealização até seria um mecanismo de defesa já um bocadinho mais elaborado para este tipo de funcionamento. É isso, para o invejoso, não é tanta idealização. Só se fosse, pelo menos aquilo que eu estou a pensar era se pode haver movimentos invejosos de roubar e não atribuir ao outro aquilo que foi roubado. Mas eu acho que isso já é um pouquinho, já é uma elaboração, já é uma tentativa de identificação. Eu estou a pensar no livro que é A Ave do Arremedo, né? Alguém que o Amaral Dias falava muito desse livro. Um pássaro que mimetizava o canto dos outros para pôr os ovos nos ninhos. Alguém choca os meus ovos, não é? E eu mimetizo as qualidades do outro, mas não dou ao trabalho, não é? Agora está a pensar se o invejoso que se identifica, aquele que está a roubar pode fazer um ataque invejoso, mas para mim já é óbvio que isto é tudo discutível, mas para mim já era algo de uma tentativa de resolução da destrutividade do ódio mais destrutivo, não é? Eu acho que para um invejoso a outra pessoa possui o que é bom, mas não é, mas que ele não tem. E que o aspecto destrutivo está sempre presente na inveja. Mas que é uma forma, eu acho que é uma destrutiva dos seres humanos. Quer dizer, eu acho que o ser humano pode ter, às vezes, uma capacidade também destrutiva, não é? Sim. Sim. Só um pouco aqui para clarificar, porque de repente houve aí umas falhas e eu não percebi muito bem, mas o que o Dr. Jorge, no fundo, está a dizer, que o invejoso inveja qualquer coisa que não tem, mas eu não sei se ele às vezes tem noção do que é que não tem, não é? Ele não tem noção do que é que não tem, muitas das vezes, por isso é que inveja qualquer coisa, não é? Inveja tudo o que o outro tem, não é? E que imagina que ele próprio não tem, não é? Por isso é que eu no início dizia que não sei se há um desejo próprio formado, não é? Deseja o que o outro tem. É uma coisa um bocadinho adesiva, não é? Como ao outro. Eu desejo o que o outro tem. Sim, mas eu acho que na origem é verdade, mas eu acho que na origem da inveja há um ódio consciente ou inconsciente contra o próprio. Ele ataca-se por se sentir defeituoso em relação às qualidades invejadas. Fica a sentir-se por baixo. Há pouco falou do por baixo e por cima, não é? Em relação ao outro que está numa posição, ele está numa posição dependente, não é? Eu acho que há sentimentos de autodesprezo em comparação com outra pessoa. Pelo menos na perspectiva em que eu tenho pensado, não é? E mais, eu acho que às vezes há um sentimento que lhe falta tudo aquilo que o outro tem. E ele ataca-se antes de tudo que... Ele ataca-se antes. Ataca-se neste sentido que se desvaloriza completamente, não é? Que acha que não... Sim. Que tem um vazio grande, não é? Que não há nada de válido nele, não é? Ele se sente cada vez mais que ataca-se ao ponto de se sentir cada vez mais pequenino, mais pobre, mais desvalorizado.
E eu, neste momento, eu acho que o ódio sai para o outro. Temos aqui dois comentários Eu acho que encriptou um bocadinho. De vez em quando encripta um bocadinho ok. o Dr. para a Jorge, imagem não é? do Dr. Jorge. Sim. Sim, Ana. Temos Ok. aqui dois comentários da Alex Silvestre. Um deles, há um provérbio que diz: nunca o invejoso medrou, nem quem ao pé dele morou. É muito engraçado. E depois ela diz novamente: estava a pensar no caráter destrutivo da inveja, para o próprio e para os outros, numa projeção maciça. Uhum. Eu acho que aquilo que a Alexandra diz vai no sentido da destrutividade do ataque, portanto não vai crescer, não se vai desenvolver, não é? Normal, há qualquer coisa que lhe falta, não é? Ele sente que é o outro, é que o faz sentir-se mal. E, portanto, se aquilo que o outro tem é também desvalorizado e atacado, como é que ele vai moderar, não é? Como é que ele vai crescer? Eu diria que era um paradoxo. E, portanto, também ataca o outro narcisicamente, não é? Portanto, também desvaloriza o outro, também faz esse ataque ao outro, e por isso é que o ditado diz que o outro também não, morando ao pé, também não se vai desenvolver, não é? Porque às vezes há relações em que se verifica isso, não é? Em que o próprio se alimenta deste ataque ao outro e da desvalorização do outro como forma de destruir aquilo que sente que o outro tem de bom, não é? Como Claro. se alimentasse de algum modo Mas a depois também estou a pensar, frágil. sim, estou a pensar também nas várias linhas teóricas. Eu costumo brincar uma vez falando da questão da Branca de Neve e da maçã. Acho que é a Branca de Neve, não é? A Branca de Neve e os Sete Anões não, é a não. dama. Não, Quem tem a maçã envenenada, a madrasta da maçã envenenada, é a é a Branca Branca, de Neve, acho a eu. Branca de Neve, Tem. sim. Sim. Há várias perspectivas de ver isso, não é? Dentro da inveja. Os kleinianos diriam que a maçã envenenada era o ataque invejoso da Branca de Neve às capacidades cognitivas ou criadoras ou alimentares do seio materno. Mas se for para eu diria para um Coutinho, iria falar de uma falha empática profunda, não é? Onde onde não era inveja, mas haveria uma não resposta às necessidades às necessidades de crescimento, não é? Às necessidades desenvolvimentais, não é? E aí seria a questão da rivalidade. Já não seria a questão do ataque ao seio, né? Às boas qualidades do seio, neste caso da maçã, que fica envenenada pela agressividade, mas havia a questão da geração mais velha, a questão daquela madrasta que não aceitaria, numa perspectiva mais kantiana, um casal parental, que não ajudava uma criança a se desenvolver e a crescer. Portanto, estou a pensar como é que uma coisa que pode ser vista como inveja, noutra perspectiva, pode ser vista de outra maneira, não é? Portanto, aqui também estou a pensar as perspectivas teóricas que nós também podemos ter relativamente à maneira como olhamos também para o material, para aquilo que é o aspecto invejoso ou não invejoso. Bom, sim, mas na realidade um pode pôr a tónica mais na destrutividade do próprio, ou na destrutividade das pulsões, não é? E o outro põe a Sim. tónica mais nas competências empáticas dos pais. Se calhar as duas coisas relacionam-se, não é? Se calhar um bebê com mais destrutividade também encontra mais falhas empáticas nos pais, não é? As coisas, se calhar, obviamente que as teorias aí foram se afastando aí mais, aqueles que se foram afastando mais desta perspectiva mais pulsional, puseram isso muito à margem, mas se calhar as coisas, não é? Quando pensamos em estruturas mais psicóticas, se calhar faz-nos também muito sentido toda esta visão mais kleiniana e esta visão mais pulsional. Não consigo dissociar muito uma coisa da outra, não é? Acho que a parte mais biológica estará lá em interação com o meio, não é? Agora,
queria ligar um bocadinho com a competição e se calhar aí a competição nesta perspectiva que o Dr. Jorge está a referir já seria qualquer coisa mais avançada, não é? A competitividade, uma coisa já não de uma estrutura tão pouco desenvolvida, mas uma coisa mais, como estava a dizer, mais na linha da triangulação, não é? Esta competição que nós também assistimos muito hoje, não é? Há uma competitividade grande nos locais de trabalho, mas que junto a esta competitividade muitas vezes vem esta inveja, não é? Este desejo de destruir o outro. Há uma competição que pode ser mais saudável, mas também há uma muito destrutiva, ligada a estas questões mais invejosas e de destruição do outro. Há pouco estava a falar nas próprias empresas. Sim, mas eu também estava a pensar outra questão que se prende também com outra parte, que é o nosso estar na civilização, na cultura, que é a conciliação entre o indivíduo e o grupo, não é? O que é suposto renunciar-se para que o indivíduo consiga viver dentro de um grupo, quais são os sacrifícios que são impostos ao indivíduo dentro de um grupo, por exemplo. E acho que também esta questão de como é que os grupos escolhem também votos expiatórios para manterem a coesão. E não sei se é só questão da inveja, mas também até quando são os processos da civilização, entre aspas, perversos, né? Aspectos mais perversos. Se unem para manter uma coesão, atacando, eu diria, seria um voto expiatório, alguém mais frágil. Né? E curiosamente também há pessoas que se põem mais frequentemente nesses lugares. Que também não se defendem tanto. Agora, está a pensar na articulação entre as questões da cultura, as questões dos grupos, o que é isso tem inveja dos grupos. Né? Há algo parecido, podemos dizer que há algo que tem a ver também com o Freud falava muito, o que é que no fundo mantinha a agressividade entre as pessoas, dentro do nosso estado na cultura, como gerir, no fundo. Eu ouço com muitos cortes, não sei se o Dr. Jorge tem a rede toda, porque eu aqui tenho, mas eu ouço com muito corte. Eu agora não percebi os últimos comentários que fez. Aqui a rede não está mal, mas... Não, o que eu estava a dizer, quando fala da questão das instituições, das pessoas, das invejas dentro dos grupos humanos, o Freud, curiosamente, este mal-estar na cultura foi há 90 anos, né? Que foi escrito, foi em 1930. Mas uma das coisas que ele fala é da agressividade do homem com outro homem, o que fazer, né? Da agressividade dos homens com os outros homens. E até que ponto, às vezes, quais são os compromissos dentro da cultura e os sacrifícios que implicam, e neste caso sobre a questão da sexualidade e da agressividade. Né? Eu penso que depois há as questões depois também há questões perversas à volta disto, não é? Como é que os grupos se organizam perversamente, numa perspectiva de uma competição que eu diria que era muito mais vertical do poder, quem tem mais força, e não de um poder que eu diria mais horizontal. Portanto, no fundo, se há culturas que se podem organizar mais no sentido de estimular as invejas do poder, uma certa erotização do poder, não é? O erotismo do poder. Não é? Mas esta procura do poder, não é? O poder neste sentido mais negativo, do exercício do poder sobre o outro, também está muito associado a este tipo de funcionamentos mais invejosos, não é? Sim, é verdade. Porque muitas vezes é sempre no outro dia lia qualquer coisa que agora não me lembro onde, que dizia não há nenhum frágil, ou o que o frágil almeja mais é poder exercer o poder sobre outro, não é? Porque aí fica, de algum modo, escamoteada a sua fragilidade, não é? Portanto, na linha disto que estávamos a falar da inveja,
o poder é qualquer coisa muito apelativa para alguém que é invejoso, não é? Porque o poder permite muitas vezes mascarar a fragilidade que está lá, e hoje em dia nós assistimos muito a isso, não é? Pessoas que chegam ao poder e que são de facto, que têm uma fragilidade identitária muito grande e que têm, no fundo, uma debilidade narcísica, não é? Mas que depois fica mascarada sobre essa forma de exercício do poder sobre o outro, não é? Portanto, a falha fica aí mascarada nesse poder. Portanto, parece-me que está muito associada a isso, não é? Esse poder mais autoritário, mais destrutivo. Não sei se era Sim. nessa linha que estava a dizer. Sim, eu estava a pensar no texto do Freud, há 90 anos. Uma Sim. parte mais importante do texto, na parte final, ele diz como é que lidamos com o outro quando vemos ou desejamos que o outro seja um objeto. E como é que o outro também deseja que sejamos um objeto para ele. A questão da crueldade também. Da crueldade do outro. Como é que poderíamos ser cruéis uns com os outros? Portanto, esta questão está presente, a questão da crueldade. De alguém que pode ser objeto do outro. Não é? E como é que é possível o ser humano viver com o outro sem haver este nível de mal-estar? Sem este desconforto? É um desafio, não é? Mas a possibilidade de viver bem com o outro tem sempre a ver com esta questão de alguma segurança ao nível da representação do self, de uma visão de si próprio mais positivo que permite depois perceber melhor o outro e não sei aqui, isto depois também depende muito das perspectivas teóricas, não é? A noção de objeto em Freud é diferente daquela que depois se foi desenvolvendo e hoje as teorias mais contemporâneas não usam propriamente o outro enquanto objeto, mas é o outro enquanto sujeito, não é? Porque não é um outro sujeito real e não tanto fonte de projeções ou não tanto o objeto da descarga pulsional, não é? Mas esta capacidade de ver o outro enquanto sujeito não é um processo fácil e exige de facto uma do próprio, não é? O próprio ser capaz de ver um outro enquanto sujeito diferente, com as suas necessidades, com os seus desejos, diferenciado do próprio, é um processo evolutivo grande, não é? Que não é propriamente, se calhar, o que nós encontramos mais facilmente, não é? Essa tal aceitação da diferença tem que passar pelo reconhecimento do outro enquanto sujeito, não é? E não enquanto objeto. Sim. Também está a pensar no desconforto frente aos imperativos sociais, as expectativas da vida em grupo, não é? E a ideia que o grupo impõe aos membros, se às vezes impõe sacrifícios também. Nesse sentido, está a pensar na questão da agressividade dentro das pessoas, dos grupos humanos e dos sacrifícios que impõe cada um dos seus membros para que o grupo funcione. Não é? E daí a questão do mal-estar na civilização, na cultura. Não é? Se os avanços, e estava a pensar agora na questão, por exemplo, do Covid, se os avanços científicos, ao mesmo tempo, nos dão uma ideia da segurança, uma expectativa, estamos mais próximos dos deuses, não é? Como se estivéssemos mais próximos das soluções e algo que tem a ver com a angústia de morte, e que isso não quer. A angústia de morte está presente também na inveja, não é? Mas eu estou a pensar que esta questão do mal-estar da cultura também se prende um pouco com o que é isto a segurança, o que são os sacrifícios que as sociedades têm que fazer, os avanços que a própria cultura também permite, mas também a ilusão de que a angústia de morte será resolvida quando ela está sempre presente. E nós, é a questão da inveja dos deuses. Nós queremos ser deuses, não é? E como muitas vezes, perante a impossibilidade de sermos deuses, temos já atitudes eu diria, de negacionistas, por exemplo, de ataques aos conhecimentos científicos, de inveja a quem, no fundo, fala de faltas de limitações, de destrutividade relativamente a conhecimentos que possam ir contra algo politicamente que não é desejado. Portanto, estou a pensar aí a questão da inveja, a destrutiva,
mas ao mesmo tempo qualquer coisa que seria a limitação do conhecimento e a nossa ideia de conseguirmos lidar com a angústia de morte. Então podemos dar vários tipos eu diria, de negacionismos. Mas isto também se liga muito então depois com movimentos muito mais omnipotentes, não é? Como formas de compensar toda esta falha que temos vindo a falar. Há depois também, agora lembrei-me disso por causa de estar a dizer desta inveja dos deuses, não é? Portanto, também há este movimento depois de manifestação mais da omnipotência do próprio como forma de mascarar tudo isso, não é? E às vezes de querer silenciar para que os grupos humanos se mantenham coesos, criar bodes expiatórios, produzir ataques invejosos contra ideias que podem ser incómodas, criar ideias messiânicas dentro de que alguma coisa irá salvar ou que alguém estará contra mim. Portanto, também está a pensar na questão dos ataques invejosos dentro dos grupos e neste mal-estar dentro da cultura. Por mais estou a pensar nestes Bolsonaros e Trumps e ideias de pessoas que têm atitudes muito negacionistas, da realidade, das limitações da ciência e que permanentemente vivem no ataque invejoso. Sim, cara, sim, Ana. Nós temos aqui já vários comentários, eu vou ler aqui já o último porque faz sentido. O Vitor Hugo refere, tendo em conta o tema, quais os sinais e sintomas que vocês identificam como identificadores do mal-estar atual e qual acham ser o papel da psicologia e da psicanálise na atualidade? Dr. Jorge, quer começar por responder aqui ao colega Vítor? A pergunta é bastante complexa, mas a resposta é muito difícil, mas eu tenho a ideia que, para mim, uma leitura psicanalítica me permite, por um lado, enfrentar a questão da alteridade, da diferença do desconhecido, e com a identificação do que é que são as partes mais omnipotentes e as partes psicóticas, no fundo, da mente humana, onde, apesar de tudo, apesar do mal-estar na cultura, eu acho que a colaboração dos grupos humanos é importante e essencial. Nós somos seres gregários e nós precisamos, de facto, de alguma maneira, termos uma capacidade de sobrevivência. Juntamos, unimos, porque, no fundo, apesar de haver uma angústia de morte, está presente, o desamparo está presente, e por isso mesmo eu acho que é um movimento eu diria, de ligação. Nós não nos estamos a autodestruir, não estamos na extinção. Podemos extinguir-nos, sim, se eu acho os movimentos omnipotentes e os poderes, diria, se a utilização do poder for uma constante. Se o poder for posto como uma espécie em vez de vivermos com a libido e com as coisas libidinárias da vida, o próprio poder for investido como uma satisfação única e exclusiva. Não é? Então aí eu posso sacrificar, eu diria, um povo, porque ele é um obstáculo e de alguma maneira, porque esse poder, já agora depende de outra coisa, curiosamente essas soluções, essas medidas foram sempre postas por pessoas que eu diria com problemáticas sexuais e frágeis, muito frágeis. Estou a pensar no Hitler, estou a pensar é óbvio que eu não conheço o Bolsonaro, não conheço o Trump, mas as referências que fazem muitas vezes sobre o que é esta questão, a questão que eu diria mais genital, a questão mais da organização libidinal, né? E até que ponto por vezes há estas saídas omnipotentes, estas saídas, eu diria, onde a parte madura da personalidade não é organizada, numa proteção ao grupo comunitário, mas sim uma tentativa de resolver fragilidades dos próprios, né? Com ideias messiânicas, muitas vezes. Agora, mandar cada um deles fazer uma terapia psicanalítica, não sei se iria resolver o problema, poderia ajudar, não digo não.
Mas acho que a maior parte das sociedades onde grandes líderes levaram grandes destruições eram pessoas, por exemplo, eu estou a pensar no William Reich, quando ele falava que a libido não é apenas só a parte quantitativa, mas a parte qualitativa da libido. Portanto, e muitos destes grandes líderes que levaram grupos humanos à desgraça eram pessoas que tinham falhas de autoestima e da organização da sua sexualidade muito mal organizada, de facto. Mas aqui que eu li, posso estar a fazer assim, ter um grande disparate, mas e até que ponto é aqui há a questão da utilização do poder. E, por exemplo, a desvalorização do feminino, a desvalorização dos grupos que são minorias, sejam étnicas, sexuais, né? Os movimentos mais, diria, mais intoleráveis, de maior intolerância, à diferença e à alteridade. Eu vi aqui a Ana Coimbra falava da questão da alteridade. Por exemplo, sim, eu acho que há algo de invejoso e de ataques destrutivos quando foi uma autoridade não é respeitada. Porque também foi um aspecto odiado dentro do próprio, um aspecto não integrado dentro do próprio. Pois estava a pensar que esta não aceitação da diferença, não é? E do outro enquanto diferente do próprio, está sempre muito ligada a essa parte mais destrutiva, mais psicótica da mente que o Biano falava, não é? Dr. Jorge, é sempre muito mais esta arrogância, não é? E esta destrutividade do outro, não é? E o Vítor Hugo estava a perguntar que sinais é que identificávamos, não é? E na realidade, como o Dr. Jorge há pouco falou, nas instituições, isto é qualquer coisa muito frequente hoje em dia, não é? Este exercício do poder de uma forma maligna, este não respeito pela diferença, este anular da criatividade do outro, não é? São aspectos muito frequentes e que eu acho que estão relacionados com a inveja, não é? Em muitas situações, pronto, que o Dr. Jorge estava a dar o exemplo desses líderes políticos e chefes de Estado, mas isto depois tem, não é? A partir daí, no sentido descendente, tem sempre outras, existem noutras instituições mais pequenas, não é? O mesmo tipo de funcionamentos, não é? Os líderes. E que procuram que o grupo de facto funcione todo muito do mesmo modo, não é? Que não haja possibilidade da diferença. Eu também estou a pensar, por exemplo, dentro mesmo dos textos clássicos da psicanálise de Freud, ele fala de uma cultura europeia. Ele fala, nós é óbvio que é esta cultura que nós temos, ocidental, patriarcal, falocêntrica, binária, onde o poder, é óbvio que estamos a falar aqui, falamos do ataque invejoso, para pensar que algumas das teorias se falam muito em inveja do pênis, na teoria psicanalítica, das coisas edipianas, o que é este lugar da mulher, não é? Por exemplo, e que noutras culturas, provavelmente, eu não sei se às vezes haveria uma universalidade da maneira de orar e de teorizar e de refletir, mas esta é a nossa cultura, o mal-estar dentro desta cultura europeia, ocidental, organizada desta maneira, estruturada, com o poder estruturado desta maneira. A questão, para mim, a propósito do que é que nós podíamos fazer, quando o Vítor falou, a questão, até que ponto nós estamos num momento de transformação e de mudança, a muitos níveis, e onde temos que repensar o lugar das nossas teorias, porque a sociedade mudou e há muitas coisas que vão mudar, as teorias também vão mudando. Nomeadamente, o que é que isto, a teoria patriarcal, a sociedade mais patriarcal, que será a sociedade, eu diria, ocidental, em que os papéis da mulher e do homem têm mudado bastante, as questões de identidade de género também têm colocado questões muito incómodas sobre as teorias de género, aceites ou não aceites, muitas vezes atacadas por movimentos extremistas também, as minorias, há muita coisa que está a mudar. E as nossas teorias também têm que acompanhar essas mudanças, teorias
teorias analíticas, também tem que acompanhar, refletir. E não ver sempre em função daquilo que é fugir à nossa maneira de orar. Conseguir que há uma identidade que eu acho que é importante ser preservada. Isto aqui não se trata de alguma maneira eu diria da inveja, no sentido da recusa da realidade ou da não aceitação das teorias. Alguém a querer vir com uma espécie de líder messiânico com novas teorias, mas de facto há mudanças sociais. E a nossa sociedade, o que é esta sociedade? A sociedade ocidental no momento atual, num mundo, eu diria num mundo globalizado, que é, e o que é que significa estes ressurgimentos das intolerâncias contra, no fundo, a alteridade e as diferenças, e até que ponto também nós temos que ser dialogantes com várias disciplinas, falando mais, neste caso, da psicanálise, de outras teorias, né, de outras correntes de abordagem da condição humana. Agora, de repente, lembrei-me que muitas vezes esses movimentos que parecem saudáveis e de afirmação ou de defesa de algumas minorias, muitas vezes estão ligados também a partes invejosas e odiosas, ou seja, é quase uma inversão, não é? Quer dizer, sei lá, estava a pensar no modo como às vezes se faz a defesa de determinadas minorias, como se faz de uma forma, não nesse sentido dialogante, não nesse sentido mais de humanização, mas sempre neste sentido do poder, não é? Agora deixa de ter um poder e passa a ter o outro, não é? Eu acho que nós andamos sempre aqui um bocadinho no desequilíbrio, a tendência às vezes é mais para a clivagem, não é? E para haver a supremacia sempre ou de uma parte ou de outra, se não é de um, é do outro, não é? Mesmo nestas questões que estava a dizer, esse conceito da inveja do pênis do Freud, para mim é assim sempre um bocadinho difícil de integrar. E acho que o problema é quando a leitura é dessa ordem, é quando há aqui uma visão sempre em termos do poder e não tanto do equilíbrio e não tanto do diálogo e não tanto de qualquer coisa mais em relação, mas sempre em alternância, ora dominam uns, ora dominam outros, não é? Eu falei da inveja do pênis, mas também há a inveja dos rapazes que tentam as raparigas, não é? As capacidades procriadoras, a Melanie Klein também falava disso, não é? Por exemplo, não só, mas estou a pensar que muitas das leituras que nós fazemos em função de uma sociedade, de uma cultura, e há outras. Estava a querer dizer uma coisa que é o Atlas Etnográfico de Murdoch. Ele sabe que diz que em 800 culturas, em 800 grupos, 80% não são monogâmicos, por exemplo. E há uma sexualidade dita mais livre. E onde não há desorganização social, onde há uma sociedade organizada num modelo mais matriarcal. Portanto, há coisas que nós definimos dentro da cultura em que vivemos como estabilizadoras e defensoras de uma cultura, com receio que depois essa cultura ou essa sociedade seja desmembrada se houver uma mudança. Eu acho que, como todas as mudanças, tem que ser, as coisas podem ser graduais. O que eu acho é que a questão que falou é da rigidez com que às vezes eu diria, os debates se fazem e onde também poderá haver, eu diria, coisas invejosas, não é? De ataques contra o saber do outro e não o diálogo. Não haver a capacidade de dialogar. Agora, considero que eu acho que dizer que tem que haver só amor também é uma utopia. Há amor, há ódio, há ambivalências. Não é? Mas há também, assistimos acho eu, muito hoje, há aspectos que são muito odiosos, não é? E que fazem surgir muito mais todos estes aspectos mais ligados a esta pulsão de morte, que poderiam estar, se calhar, um pouco mais controlados e que estão muito a surgir e a serem potenciados. Não sei se identifica isto na linha do que
que o Vítor estava a perguntar, mas parece-me que há, principalmente até em situações em que a insegurança começa a ser muito grande, não é? Quer ao nível financeiro, quer agora esta situação mais ao nível do que vem trazer muitas estas angústias em relação ao futuro económico, ao futuro, sei lá, da União Europeia, o que seja. Tudo isto gera umas inseguranças que muitas vezes levam a estes movimentos muito mais egocêntricos e a manifestações muito mais odiosas, não é? Acho que sim. Os movimentos são menos de união nos dias de hoje, não é? Até a própria União Europeia que começa muito a fazer movimentos de separação e até mesmo de clivagens, não é? Não sei se faz sentido. Faz-me sentido, mas eu acho que a parte económica, a pobreza, leva também a organizações sociais e respostas sociais diferentes, né? Familiares até. Sociedades mais ricas têm, eu diria que teriam uma maior liberdade de uma maior fluidez de olhar para as configurações possíveis, porque a questão da sobrevivência não passaria tanto por exemplo, o casal monogâmico, isto é um exemplo, mas por outras alternativas e configurações. Quanto mais, eu acho que nós nos unimos para uma estratégia de sobrevivência, unimos no sentido de relações, de grupos, como estratégias de sobrevivência face a uma ameaça, que pode ser vista como uma coisa muito paranoica, uma ameaça muitas vezes de morte de um grupo completamente ao outro. Freud falava, né, da psicanálise das pequenas diferenças, do Unheimlich, que era a nossa resposta àquilo que não era conhecido, que era diferente. Né? E a maneira como. Até falava dos espanhóis e dos portugueses, né? Os espanhóis e a rivalidade com os portugueses. Falava disso. Os alemães do norte e os alemães do sul. Como é que nós reagimos à diferença? Né? Eu tenho a ideia que as reações às diferenças podem ser vistas como ataques invejosos, na realidade, se elas forem demasiadamente impostas de uma maneira radical e imposta. Agora, eu estou a pensar em vários movimentos, se não fosse assim também nada era feito, se não fosse feito de maneira radical, provavelmente não era nada feito. Estou a pensar na tem que haver questão... uma ruptura, não é? Sim. Agora aqui a uma pensar o que aconteceu, descontinuidade, o que aconteceu, por exemplo, no Me Too, por exemplo, houve exageros, ou 25 de Abril em Portugal, por exemplo, ou Black Lives Matter, por exemplo. Sim. Mas óbvio que eu estou aqui a pensar livremente, com a responsabilidade de estar a pensar livremente. Isto é muito questionado. Sim. Sim, mas faz sentido. A liberdade de poder dizer isto, não é? Mesmo correndo o risco de poder dizer alguém disparado. A Karina quer colocar alguma questão? Nós temos aqui muitos comentários. Eu vou ler o próximo comentário, é da Ana Coimbra. Simplificando, julgo poder dizer-se que a inveja consiste em sentir-se mal pelo bem que o outro tem. Existe o sentimento simétrico, sentir-se bem pelo mal do outro. Este último parece ainda mais perverso. Reconduz também ao conceito de inveja ou é algo diverso? É a pergunta da Ana Coimbra. Pode voltar a repetir. Sim. Portanto, a Ana Coimbra diz: julgo poder dizer-se que a inveja consiste em sentir-se mal pelo bem do outro. Existe um sentimento simétrico, sentir-se bem pelo mal do outro. E depois pergunta se isto também remete para o conceito de inveja ou se já será outro conceito. O conceito de inveja. É o conceito de inveja também, sim. Sentir-me mal com o bem do outro e sentir-me... Como é que a Ana dizia? Sentir-se bem pelo mal do outro, sentir-se bem pelo mal do outro, não é? Porque assim fica a coisa mais igual. Não sou só eu que tenho as coisas más, o outro também tem, não é? A própria inveja tem esses dois componentes, sim, a definição de inveja. Eu estou bem, até às vezes costumo dizer, ainda bem feito que aconteceu aquilo, que ela sofreu, ou bem feito porque tinha a mania que era do autor e afinal o filho aconteceu não sei o quê.
ou até mesmo era terapeuta, mas vejam lá a desgraça, não sei de quê. Portanto, às vezes estes ataques invejosos, como se os seres humanos mostrassem também às vezes o piorzinho que têm, e no ataque invejoso em que como é que aquele pode estar a ajudar, por exemplo, quando na realidade ele próprio também tem problemas ou dificuldades. Também acho que é outra manifestação da inveja. Quando, no fundo, todos nós que trabalhamos na profissão de ajuda, por isso é que eu acho que temos que identificar bem as invejas, a nossa parte invejosa. Todos nós passamos por dificuldades e por momentos de sofrimento. E identificar isso acho que é muito importante, porque senão também fazemos ataques invejosos a capacidades criativas e de crescimento das pessoas que nos procuram. Pois, dentro disso estava a pensar na inveja que às vezes isso suscita, não é? Que é a competência que alguns têm para lidar com as adversidades, ou a capacidade negativa que falava bem, não é? Ou a competência de resiliência, não é? De lidar com a adversidade e de ultrapassar, e o quanto isso gera inveja, não é? Agora, em relação a isso que estava a dizer, como às vezes as pessoas valorizam ou querem valorizar a ausência de sofrimento, e negar a hipótese de que as pessoas façam o sofrimento que o sofrimento possa ser qualquer coisa de transformador, não é? Porque isso, o sofrimento de ser transformador também gera muita inveja no outro, não é? Que é a tal capacidade que aquele tem de lidar com a adversidade e de renascer ou ressuscitar ou de se transformar com a adversidade, não é? E isso eu acho que é qualquer coisa que é muito invejado hoje em dia, não é? Não sei se fui clara, mas penso que é também nessa linha do que o Dr. Jorge estava a dizer, não é? Quase como se nós, psicoterapeutas, tivéssemos que ter uma vida belíssima ou sem qualquer percalço e quando alguém ou em que há o invejoso que anda sempre à procura de ver em que é que aquele que onde é que se pode encontrar uma falha, onde é que se pode... Há muitas pessoas que vivem disso, não é? De andar à procura do que é que falha no outro, não é? Sim. E muitas vezes a tal questão da inveja precisar de um grupo. Para se aliar. Sim, para se aliar e para continuar através da inveja. Não sei quem invejava Napoleão não sei quem invejou, outro invejou qualquer outra pessoa, agora não estou a lembrar, mas lembro-me ter lido isso. O Napoleão invejou não sei quem, depois o outro invejava não sei quem, outro invejava não sei quem, em última análise acho que já estava a invejar um ser mitológico, nunca tinha exercido um poder terreno, mas sim a idealização, não é? E a questão da omnipotência, a questão narcísica, também do narcisismo e da inveja também, e da constituição do eu, quando o eu já implica a diferença com outra que não sou eu, não é? Portanto, e eu lidar com a alteridade e como é que eu tolero a alteridade, não é? Sim. Há uma senhora uma filósofa que é a Judith Butler, que também fala um pouco sobre isso, do poder, o tipo de poder e da inveja, o poder vertical, o poder que seria um poder mais do patriarcal tradicional, não é? E daquele que era a partir das vulnerabilidades e das fragilidades, numa perspectiva que ela diria horizontal, que não é a anulação das diferenças, mas sim um poder que não é vivido como o mais forte sobre o mais fraco, mas as vulnerabilidades e a partir das vulnerabilidades. Aí nós estaríamos perante a questão da inveja, não da destrutividade, mas sim de lidar com as alteridades, com as diferenças e o direito à alteridade. E o respeito também. Nós continuamos aqui a ter bastantes comentários. Eu vou aqui ler um da Catarina Perpétuo, que diz: Olá, gostaria de saber como consideram que se dá o salto entre aquelas pessoas que se atacam e desvalorizam e idealizam o que o outro tem, mas, no entanto, sem o destruir, e a construção da inveja da forma como a estamos a formular aqui. Desculpa. Pode dizer outra vez, desculpa. Gostaria de saber como consideram que se dá
o salto entre aquelas pessoas que se atacam e desvalorizam e idealizam o que o outro tem, mas, no entanto, sem o destruir, e a construção da inveja da forma como a estamos a formular aqui. Portanto, dois conceitos diferentes. Era um bocadinho na linha do que já tínhamos falado, não é? E que o Dr. Jorge começou logo por dizer que isto tem sempre também gradientes, não é? Se calhar há uma inveja mais saudável ou até essa, se calhar, mais típica do depressivo, não é? Que idealiza o outro é que é sempre bom e é que tem tudo de bom, mas que não tem propriamente essa destrutividade, não é? Pode ter o desejo de também ter, mas e sente-se incapaz para, mas não tem a destrutividade do outro, não é? Ou se calhar nem é competição no sentido de querer também obter aquilo que o outro tem. Penso que o Dr. Jorge também já tinha referido isso, não sei se... Eu estou a pensar numa perspectiva desenvolvimental até, que é assim, quem tem irmãos, não é? E que observou como é que a mãe tomava conta dos irmãos, vai-se aprendendo a integrar esse sentimento, com amizade, solidariedade, a convida, vai-se ajudando a desenvolvimento de identificações sem desconsiderar o que é da natureza humana. Isto é, eu acho que às vezes numa terapia é como se fosse possível irmos integrando esta consciência do que faltou muitas vezes e que não foi visto, porque eu também acho que alguma coisa aconteceu para que a pessoa ficasse no funcionamento invejoso, não é? Agora, eu acho que há aqui as questões qualitativas e também quantitativas da inveja. Portanto, é como se eu sentisse que numa terapia é possível também mostrarmos o que é que a pessoa ir tomando conta ou entrando em contacto com aspectos que não foram favorecidos, não foram, eu diria, tarefas que ficaram inacabadas, de alguma maneira. E que no meio dessas tarefas inacabadas nós pudéssemos favorecer a retomada de tarefas inacabadas até o lugar onde o trauma ficou. Eu acho que muitas dessas coisas, para mim, a inveja, há algo traumático na inveja. E tal como tudo traumático, há uma suspensão do tempo, há uma circularidade do tempo. E as pessoas já não sempre à volta do mesmo. Portanto, para mim, há algo traumático na inveja, naquilo que o invejoso nos faz sentir, mas também no a própria inveja em si, aquilo que é invejado, o funcionamento da inveja. Portanto, para mim, dentro desse traumático, como é que vamos trabalhar aquilo que ficou parado? É uma oportunidade. Para mim, eu às vezes acho que as coisas invejosas numa terapia, por exemplo, é uma oportunidade de nós retomarmos e desenvolvermos algo que na vida não foi possível avançar. Portanto, a pessoa regressa sempre ao lugar onde esse trauma aconteceu, onde essa inveja ficou fixada, onde esse mecanismo ficou ali às voltas, à espera que alguém pudesse fazer, eu não vou dizer que fosse uma mãe suficientemente boa, mas que tivesse uma função continente de conteúdo, ou alguém que fosse, tal como o Winnicott fala, que tivesse uma função também de dar uma leitura diferente e uma resposta diferente. Mas eu vi aí o aspecto traumático da inveja e uma possibilidade. Para mim é sempre uma possibilidade de trabalhar aquilo que não foi desenvolvido. Há uma coisa que o Dr. Pinto de Matos fala às vezes, que é o efeito Zeigarnik, que é nós ficamos fixados a um ponto sem o qual não avançamos e então puxamos os outros para esse lugar. Eu acho que é como se o invejoso me puxasse para um lugar em que eu não sou considerado, onde eu não sou visto, onde eu sou atacado, e aí uma possibilidade de a gente poder começar a trabalhar algo que ficou aí parado. Mas estava a pensar, nós começámos muito aqui por dizer que o invejoso quer aquilo que o outro tem de bom, não é? E que há este ataque às partes não aceitáveis do próprio também. Mas agora estava a pensar naquele invejoso que acho que também há, que ignora o outro, não é? Porque há uma impossibilidade tão grande de se confrontar com o outro e com a diferença do outro e com aquilo que o outro pode ter de bom, que ignora, não é? Que anula a existência do outro. Que há um ataque tão grande a nível narcísico que ignora, que finge que o outro não existe, não é? Sim. Que se asila mais, não é? Até desse confronto com aquilo que o outro tem, não é? Portanto, há uma retirada tal que
nem interessa ter em conta o outro, porque isso remete para angústias, lá está, muito avassaladoras, e portanto a estratégia é ignorar o outro, nem sequer considerar o outro, não é? Penso que isso também é uma forma de inveja. Ainda voltando àquilo que a Ana Coimbra estava a dizer, fez-me pensar, não é, neste ditado que se diz: os amigos veem-se na doença, ou qualquer coisa deste género, não é? E eu costumava dizer que também era o contrário, não é? Que os amigos também se veem quando nós estamos lá na mó de cima, porque aí às vezes é que se percebe também quais são os que não têm inveja. E se calhar as duas coisas, como a Ana Coimbra chamou aqui a atenção, podem fazer parte da inveja, não é? O gostar de ver o outro em baixo, não é? E isso enaltece o próprio, e o contrário, não é? Aguenta-se ou não as coisas boas que os outros têm, ou então elas remetem para estes lugares mais difíceis, não é? De aceitar. Não sei se existe mais alguma questão, algum comentário, porque estamos a entrar aqui na reta final. Não sei se o Dr. Jorge quer dizer. Sim, é verdade, isso está a dizer, mas eu estava a pensar qualquer coisa que são sentimentos que impedem o desenvolvimento. Estamos a falar, para mim, de sentimentos que impedem o desenvolvimento. Onde a alteridade não é reconhecida, onde não é possível haver crescimento psíquico, porque para isso era preciso haver uma troca. E tudo aquilo que é recebido não pode ser, não é alimento que permita um crescimento psíquico. Não é? É mais energia feita no sentido da contra a vida, e, portanto, é por isso que, na realidade, a pessoa sente que o que é que o outro tem, o que é que o invejoso tem? Tem inveja. Por isso é que eu estava a dizer que a inveja é sempre do invejoso, não é? Exatamente, sim. Sim. Querem algum comentário ou ler outro poema? Aqui, continuamos aqui a ter alguns comentários, nós não conseguimos ler todos. Temos aqui um do Vitor Hugo, ele deixou-nos aqui uma música que é do Arnaldo Antunes e que tem como título Invejoso. E depois ele deixa aqui uma parte da música, penso eu, diz: o invejoso querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Depois, não sei se é outra música ou se essa é a mesma. Depois, o invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Há uma coisa também que eu queria falar, que queria dizer, que li aqui nos comentários, sobre a questão do aspecto, o impacto psicossomático do ataque invejoso. A Patrícia Câmara fala disso, e da malignidade invejosa, que deve ser desmascarada para se permitir. A minha questão era se devia ser desmascarada como? Do próprio ser capaz de desmascarar a sua malignidade, de fazer um processo, eu diria, de coming out, quase, não é? da sua própria malignidade, para poder permitir o desenvolvimento sanígeno e evolutivo. Não se trata de fazer uma confissão pública, mas sim de coming out da sua própria malignidade invejosa, não é? E que a pessoa, e que acho que isso é um ato de coragem, no sentido até mesmo, se não há o adoecer psicossomático. Não é só o invejoso que faz adoecer, não é? Mas também se pode, morre-se de inveja. Também se adoece de inveja. Por inveja podemos não nos querer tratar, por exemplo, não é? Podemos, mais vale morto do que do que ser ajudado, não é? Porque isso iria contra o meu desejo, a minha omnipotência narcísica, ser ajudado. Sim. E atribuir ao outro competências para isso também, não é? Sim. Querem ler algum poema ou dizer mais alguma coisa? Está na nossa hora, não é? Sim. Se calhar eu podia ler aqui mais um poema e depois a Karina encerrava a sessão. Então vou ler um que tem o título A Inveja, é de Henrique de Chivas, e começa assim: hoje eu vi nos olhos das pessoas o segredo da inveja, de querer ser o que não é. As suas vidas são tristes, é certo. Os seus semblantes pesam demasiadamente.
e porque assim não encontram a si mesmas, é lá no outro que procuram existir. Acho que enquadra perfeitamente aqui no que falou. Sim, muito interessante. Pois, como estávamos a ver isto, dá aqui muita conversa, não é? Essa inveja dá muita conversa. Mas está aqui no nosso tempo de terminar. Não sei se o Dr. Jorge quer dizer mais alguma coisa. Não, eu só tenho a agradecer a vossa presença. Isto é um tema tão complexo e é esta hora da noite e no fim do mês de julho que eu, por vezes, posso me ter um pouco perdido em algumas das reflexões e ter sido menos preciso e às vezes não se ouvia bem, como disse a Ana Coimbra, eu não tinha percebido isso. Mas são conceitos que são para continuar a investigar, a estudar, não é? Pelo menos despertar a curiosidade da importância da inveja na questão do adoecer psicossomático, por exemplo, e eu diria, do adoecer psicossomático no conceito da saúde como sistemas complexos, a complexidade, não é? Da saúde. Muito obrigada, Dr. Jorge. Eu Obrigado. acho que sim, tirando um ou outro momento que não foi assim, eu pelo menos consegui, na generalidade, ouvir sempre tudo o que o doutor disse e gostei muito da sua colaboração aqui, da sua partilha de conhecimento, foi ótimo. Obrigado também. E agradecer também a todos os presentes, a este que já nos vão sendo nomes muito familiares, o Vítor Hugo, a Ana Coimbra, e obrigada também a vocês que escolheram também uns poemas interessantes e que se adaptaram aqui muito bem. Obrigada. Nós vamos então dar por encerrada a sessão. Gostava de agradecer mais uma vez ao Dr. Jorge Câmara por estar aqui presente. Gostámos muito de o ouvir. E também à professora Isabel Mesquita. Acho que foi uma conversa muito interessante e muito produtiva. E também às pessoas que estão presentes, que nós já que são sempre as mesmas normalmente, mas hoje tivemos aqui comentários de pessoas que eu pelo menos não tenho visto nas outras sessões do falatório, e é sempre muito bom ver novas pessoas. E hoje tivemos muitas pessoas a assistir a este falatório, acho que realmente foi um tema muito pertinente. Nós no falatório vamos fazer uma breve pausa, mas depois vamos retomar, provavelmente em setembro, não é? Devemos retomar, e depois avisamos no nosso Facebook. Estejam atentos. Tá bem. Obrigada. Em breve. Adeus. Obrigado. Boa noite. Obrigada.